Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje um vídeo sobre velocidade angular, né? Onde a gente justamente vai estar trabalhando com base nessa situação problema. O corpo se movimenta em trajetória circular no sentido anti-horário e nos instantes 3 segundos e 5 segundos sua exposição são respectivamente 30 graus e 120 graus. Né? Então aí vem para a gente calcular o ângulo descrito nesse intervalo de tempo e a velocidade angular média. Né? Um ponto de explicação importante é o seguinte, né? Supondo aqui uma relação angular, o que ele está dizendo aqui? Né? Um corpo movimenta com trajetória circular no sentido anti-horário, beleza? Né? Então ele vai estar seguindo esse sentido aqui. E nos instantes 3 segundos e 5 segundos, suas posições são. Então, supondo que ele partiu desse ponto aqui, né? Esse ponto zero aqui, chamar aqui de ponto zero, vou diminuir aqui. Supondo que ele partiu aqui desse ponto zero, quando ele atingir 3 segundos, né? Então supondo que 3 segundos seja aqui, né? Então quando ele atingir 3 segundos, a relação de ângulo para ele vai ser justamente 30 graus. Né? Então ele vai ter aí 30 graus, beleza. Quando ele atingir 5 segundos, vou colocar que seja aqui, quando ele atingir esses 5 segundos, a relação para ele vai ser de 120 graus. Né? Ou seja, esse ponto zero que a gente está indicando aqui, para a gente não vai ter relevância nesse momento, que vai interferir para a gente é justamente esse ponto 1, 30 graus, e o ponto 2 aqui, 120 graus. Tá bom? Então é essa a relação. Então o movimento que ele vai estar fazendo, né, ele vai ser com base nesse instante aqui, né? De 30 graus e 120 graus com base em 3 e 5 segundos respectivamente. Bom, vamos lá para a resolução. Primeiro a letra A, né, o ângulo descrito nesse intervalo de tempo. Né? Então, como é referente a movimento circular, né, essa relação do ângulo, a gente vai ter como base a relação justamente da variação, né, do ângulo. Né? O primeiro passo é justamente fazer esse cálculo da variação do ângulo. Ou seja, se ele partiu do ponto 30 graus e foi para 120 graus, o primeiro passo é justamente fazer essa subtração, né, do ponto B em relação ao ponto A, né, ou o ângulo B em relação ao ângulo A, 120 menos 30 graus, que nesse caso vai dar 90 graus, e encontrando 90 graus, a gente precisa converter para radianos. Né? Então, nesse caso aí, a gente, para converter em radianos, vai fazer a relação da multiplicação por π por 180. Né? Então, 90π dividido por 180 graus, né, se a gente for observar na proporção 90 por 180, né, a gente tem uma relação de meio. Né? Ou seja, se a gente fosse dividir 180 por 90, daria 2, e 90 por 180 daria meio. Né? Então, é justamente essa relação de simplificação que a gente precisa saber, ou precisa fazer para encontrar a relação do ângulo. Então, nesse caso aí, se a gente fizer essa simplificação, vai dar π sobre 2 radiano. Né? Ou seja, é como se ficasse 1π sobre 2 radiano. Na verdade, como se ficasse não, né? Fica 1π sobre 2 radiano. Né? Que seria a mesma relação de proporção de meio. Né? Então, essa aí é a relação do ângulo descrito nesse intervalo de tempo. Né? Para a resposta da letra B, a velocidade angular média, a gente tem que fazer justamente a relação com base no ângulo descrito, que a gente encontrou na letra A, que é π sobre 2 radiano, né? Ou 1π sobre 2 radiano, e pegar a variação de tempo, né? Dividir pela variação de tempo, 5 segundos menos 3 segundos. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter π sobre 2 radiano dividido por 2 segundos. Né? Então, organizando aqui, π sobre 2 dividido por 2 segundos, né? Ou seja, é como se a gente tivesse meio dividido por 2. Se a gente vai ter meio dividido por 2, a gente vai chegar à relação de 1/4. Né? Ou seja, então a gente tem 1π sobre 4 radiano. Só que agora a velocidade angular média, né? Então nesse caso aí, como a gente tem a relação de segundo, né, na base da divisão, então o nosso resultado final é justamente esse aqui. π sobre 4 radiano por segundo. Né? Essa é a relação da velocidade. Então essa é a resposta da letra B. Então, só para minimizar aqui, a gente tem aqui a resposta da letra B, aqui, e aqui da letra A. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!